Fator crítico. Pyong, você disse que ia explicar? Então vamos lá. Temos aqui uma bola, um ovo frito dentro de uma panela. Temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Já falamos deste e deste. E eu disse para vocês que existe uma barreira chamada fator crítico ou faculdade crítica, mas eu chamo de fator crítico. Pronto, entre o consciente e o subconsciente. Que é o quê? É uma barreira, como se fosse um muro que filtra todas as informações. Filtra tudo que vem de informação na nossa cabeça, de sugestão. Aí ele vai fazer o quê? Quando houve uma informação, uma sugestão, por exemplo, ele vai dar uma filtrada aqui, ele vai ver. Faz sentido com a programação interna? É uma coisa boa? É uma coisa que eu quero aceitar? Não faz muito sentido. Aí ele manda pra fora, fala: tchau, meu amigo. Aqui você não entra. Pyong, e quando eu falo assim, ó, agora, quando você ouvir minha voz, você vai parar de fumar. Aí ele bate aqui, aí ele verifica os arquivos. Aí ele fala assim: esquece, eu não vou fazer isso sozinho. Quando a gente tem programação negativa e baixa autoestima, quando a gente recebe um elogio, a gente não consegue aceitar. É mais fácil receber uma crítica ou um elogio? Talk to me. Aqui, ó, você recebe um elogio. Nossa, como você é linda, maravilhosa. A pessoa fala assim: não, pera lá, não bate com a minha programação. Não tem não. Eu agradeço de forma consciente, obrigado, mas a sugestão não foi pro subconsciente. E a mesma coisa nos vídeos que eu faço de entretenimento, que é o quê? Eu faço as pessoas esquecer o nome, que o nome não existe mais. Ou o número 7. Fala: ó, agora você vai esquecer o número 7, porque o 7 não existe mais. Aí ele fala assim, ó, pera, como assim? Eu aprendi que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É assim. Você tá falando porcaria. E se eu falar agora pra você que tá assistindo esse vídeo, eu falar assim, eu vou estalar o dedo, agora você vai me ver pelado, hein? 3, 2, 1. Tá me vendo pelado? Hã? O que acontece com essa mensagem? Bate aqui no fator crítico e... Então, não faz sentido. Só se ele cortasse o vídeo e ficasse nu de verdade. Mas nos meus vídeos as pessoas enxergam. Eu tô de roupa e as pessoas vêm pelado. E agora quer ver como as informações e as crenças antigas na primeira infância principalmente, elas estão instaladas, enraizadas? Aí eu vou falar pra você aqui, ó. Isso aqui é um quadrado. O que acontece com isso? Aí você fala assim, você vai bater com a informação. Pá, Pyong falou que isso aqui é um quadrado. Aí você faz assim, pera, é um quadrado? E aí o fator crítico ele vai filtrar e falar assim, ó. Isso é um triângulo. Mas eu tô falando pra você. Eu tô falando que isso aqui é um quadrado. Agora quer ver o que é um triângulo? Isso é um triângulo. Como assim, Pyong? Aí você vai rebater. Fala assim, não é, porque a sugestão não entrou aqui. E aí ela sai, porque você fala, quando dá a filtrada no fator crítico, aí você vai falar assim, ó, não, isso é um círculo. Eu tô falando que isso aqui é um quadrado, isso aqui é um triângulo, isso aqui é um quadrado. Não, Pyong, não é. Tá bom? Porque você aprendeu assim, tá dentro do seu subconsciente. Mas na hipnose, se eu acessasse o subconsciente, que nem nos meus vídeos, e eu falasse pra pessoa, ó, a partir de agora, isso aqui é um quadrado e isso aqui é um triângulo, a pessoa vai falar pra mim. E quando eu falo pra pessoa que vai esquecer o nome, ela esquece o nome. Quando eu falo que ela vai se sentir feliz e vai dar risada quando tocar na mão direita, ela faz. Aí quando eu falo pro Celso Portiolli, ó, aqui tem uma torta, você vai sentir o cheiro e o sabor. Ele sente. Adriane Galisteu vai beber água com gosto de refrigerante de uva. Nossa, tem gás, tem refrigerante. É água? Por que isso acontece? Porque durante a hipnose, a gente consegue ultrapassar o fator crítico direto e colocar uma sugestão aqui dentro do subconsciente. Tá, Pyong, o que aconteceu com o fator crítico? A gente atravessou, a gente ultrapassou, a gente teve permissão para passar e ele baixa. É como se fosse uma porta trancada. A gente fala assim, ó, olha, vou chegar com sugestão, hein? Estamos usando hipnose. Vamos abrir a porta aí? Aí o subconsciente faz... Ele abre como se fosse uma porta de shopping. Caramba, Pyong, mas como você faz isso? Existem mecanismos, existem técnicas para isso. E o fator crítico é o que impede de eu falar para você agora, desse jeito, conversando de forma consciente na aula, falar assim, ó, olha, eu vou estalar o dedo, seu problema tá resolvido, tá? Resolvi seu problema, resolvi. Não resolveu? Não, você ainda tá com fobia, ou insônia, ou depressão, compulsão alimentar, sei lá, você ainda tá? Por quê? Porque se eu falo isso e se torna uma verdade aqui dentro, some. Se eu falo aqui fora na mente consciente, não adianta nada. Entendi, Pyong, o fator crítico são registros antigos pra gente filtrar as coisas, né? Senão tudo que vem como informação nova a gente acredita, a gente não consegue viver. É isso mesmo? Porém, isso também dificulta a reprogramação da sua mente. O fator crítico, ele começa zerado na vida, porque a gente não tem nenhuma informação. Então, do 0 aos 6 anos, que a gente chama de primeira infância, é um momento onde vai ter muitas conexões neurais, vai absorver tudo que é informação, tudo que a gente fala vira verdade. Tudo que a gente fala pra criança é verdade, se torna verdade absoluta, principalmente o que os pais falam. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque como a gente programa a mente da criança é com as experiências, com a fala e com as emoções. A palavra tem poder.
Ele vai acreditar. Aí as pessoas falam, nossa, como criança é ingênua. É ingênua porque vai acreditar em tudo, não tem fator crítico para filtrar. E aí, ela vai se formando, ó, tijolo por tijolo. Ah, legal. Mas esse tijolo, você passa fácil ou não passa? Passa, com o pé. E aí você vai atravessando o fator crítico, instalando crenças, entre comportamentos, entre outras coisas, até que o muro da pessoa adulta tá gigante. E aí, para ultrapassar o fator crítico, fica mais complexo. Então tomem muito cuidado com as palavras e a comunicação que você tem com crianças dos 0 aos 6 anos. Você pode ou potencializar ou estragar a vida dela para sempre. Não vocês que estão comigo aqui aprendendo como a mente funciona. Pyong, e esse tal do fator crítico? Então ele fica ativo o tempo inteiro, não dá para baixar? Dá para baixar. A autoridade, rituais, hierarquia, propagandas, tá? A letra não tá muito bonita, mas eu quero que você ouça o que eu tenho pra falar. O melhor exemplo de como a autoridade baixa o fator crítico é o médico. O médico, ele é um especialista na área da saúde. Ele sabe o que tá falando. Pelo menos a gente acha que ele sabe o que tá falando. E aí quando a gente vai ouvir ele, a gente vai concordar com tudo. A gente baixa o fator crítico e fala assim, tô pronto pra ouvir as coisas, médico, porque eu preciso melhorar, doutor. Fala, doutor. Então olha só, você vai botar água, vinagre, um pouquinho de sal, faz um gargarejo de manhã que vai resolver o teu problema. Você fala assim, ah, beleza, é isso. Aí você faz 3 dias, uma semana, olha, tô bem, meu médico tinha razão. Às vezes é placebo. Todo efeito placebo é hipnose. Só acontece porque a gente acredita e ultrapassou o fator crítico. Então quando o médico fala uma informação, olha, faça isso, chupa o dedo que vai passar essa dor de cabeça. Se o fator crítico ele tá baixo e ultrapassa pro seu subconsciente, vai funcionar. Você fala assim, ó, toma essa pílula aqui que vai passar. Aí você toma o remédio e a pílula aqui não passa. Porque você baixou o fator crítico e acreditou em tudo que o médico falou. Então a gente sabe como o efeito placebo funciona. A gente controla isso. Tudo que eu faço na hipnose é como se fosse efeito placebo. Eu falo pro Celso Portiolli, eu falo pra Anitta, Anitta, seu nome vai sumir. Aí aquela mensagem vai pro subconsciente. Qual é o seu nome? Ela, aquilo acontece. Por quê? Porque a gente baixa o fator crítico, usa a hipnose, ultrapassa e bota as mensagens no subconsciente. Olha que poderoso isso. Até as coisas mais simples de brincadeira, mas as coisas mais profundas. Se no subconsciente aqui dentro tá escrito que a gente é tímido, a gente é tímido. Se a gente é extrovertido, a gente é. Se a gente tem fobia de barata, se a gente tem insônia, se a gente tem compulsão alimentar, tá tudo aqui dentro. Então como a gente quer resolver se a gente não acessa? E nenhuma ferramenta hoje é tão eficiente, tão poderosa quanto a hipnose. Quando a gente fala de rituais, quando a gente tá no meio de cerimônia, dança, aqueles rituais, dança, música, ritmo, entra naquela vibe, o fator crítico baixa, quero viver a experiência. Aqui hierarquia, quando você tem o seu chefe, tem o CEO, o presidente, tem o diretor, tal, não sei o quê. E quando o cara é um chefe que você admira, que você respeita, você fala, esse cara sabe, o cara tá no cargo maior que o meu, você baixa o fator crítico, você ouve o que ele fala, aquilo virou uma verdade. Às vezes você tem um professor, aí você vê o currículo dele lá, você fala assim, esse cara manja. Então toda aquela informação vai pro seu subconsciente. Às vezes bate de frente com a sua crença. Fala assim, pera, quem descobriu o Brasil foi Napoleão Bonaparte. Bate ali dentro e você fala assim, pera lá, não foi... Não. Pedro Álvares Cabral, hein? Não. Talvez Américo Vespucci. Não, foi das Américas. Não, pera lá. Aí bate com aquela informação, só que se você respeita muito e vê aquela autoridade, aquele professor, e o professor ele tem doutorado, pós-graduação, Harvard, MIT, Oxford, ele chega e fala assim, ó, eu tenho que falar uma informação pra vocês, que vocês aprenderam errado. Quem descobriu o Brasil, na verdade, foi Napoleão Bonaparte. Aí as pessoas entram em parafuso. Só que, como você dá credibilidade, confia naquele, pô, tem 8 pós-graduação, tem 20 doutorado, você baixa o fator crítico e fala assim, não, ele tem razão, ele sabe o que tá falando. Ele estudou. Agora, a nova informação no seu subconsciente é, quem descobriu o Brasil foi Napoleão Bonaparte. E não foi em 1500, foi em 1110. 1110. É verdade. Se o cara tá falando, é verdade. Estão começando a entender? Propaganda também. Propaganda quer te vender um negócio. Ele precisa quebrar as barreiras ou objeções ou criar um desejo em você. Aí eu vou falar pra você. O novo Air Fryer, sem óleo, comida saudável, em 2 minutos. Você fala assim, pera lá, em 2 minutos você vai fazer uma comida saudável, é simples, é rápido, é prático, tá barato. Oh meu Deus, vou comprar. Você vai baixando o fator crítico conforme eles vão quebrando as objeções. Igual hipnose. Hipnose é uma venda, é uma quebra de objeção. Porque muita gente tem preconceito. Aí eu falo assim, não, vou te hipnotizar. A pessoa fala assim, ai, coisa do capeta, fica longe. Pera lá. Ai, meu Deus, eu vou ficar preso. Ai, eu tenho medo de contar senha do banco. Eu tenho medo de fazer coisas contra a minha vontade. Só que quando eu entro, antes do vídeo, e falo assim, olha, gente, hipnose é isso.
Não tem nada a ver, é comprovado cientificamente, é usado como forma de terapia para assumir o controle da mente, para acessar o subconsciente. E não é nada disso que você vê nos desenhos e filmes, porque é embasado tal. Eu dou exemplos, eu falo, é como se você estivesse assistindo um filme, aí a pessoa começa a falar assim, nossa, faz sentido. Eu mostrei minha autoridade, meu conhecimento, aí você baixa o fator crítico, aquilo entra no subconsciente e fala assim, agora eu confio na hipnose e eu quero passar por ela. E é justamente disso que a gente vai falar na próxima aula. O que é, o que não é hipnose, medos, mitos. Para finalmente passar para a última aula, para você passar pela hipnose guiada, que é só querer seguir as instruções e você terá uma experiência incrível. Vou te ajudar a acessar o subconsciente e a assumir o controle da sua mente.